Conselho Nacional de Justiça apontou um aumento na atuação territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, depois do Supremo Tribunal Federal restringir as operações policiais em comunidades durante o período da pandemia, especialmente entre 21 e 22. O relatório enviado à Corte foi elaborado pelo grupo de trabalho do órgão, que acompanhou de perto a segurança pública da cidade, realizando uma imersão no dia a dia das polícias e também do sistema judiciário do Estado. Com base em dados, foi constatado um aumento significativo nos confrontos territoriais e também operacionais. Esse levantamento apontou ainda que a principal facção do Rio de Janeiro passou a disputar regiões controladas pela milícia, como na Zona Oeste, além de retomar o controle de comunidades que estavam sob domínio da facção Terceiro Comando Puro. Vamos imediatamente ao Rio de Janeiro, lá está o Roberto Mota ao vivo para trazer suas reflexões sobre essa notícia. Mota, curiosamente, nós tratamos do assunto da ADPF, das favelas, há poucos dias. Na verdade, você trouxe isso para o debate. Agora, essa notícia, né? Parecer do CNJ que vai justamente na direção do que você trouxe para a gente. A parte ruim das consequências, Caniato, é que elas sempre vêm no final. Boa noite para você, boa noite para os meus queridos colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência. Mas essa consequência em particular não era difícil de ser prevista. Ao contrário, nós avisamos sobre isso há muito tempo. Você, espectador, ouvinte, você ouviu primeiro sobre essa ADPF 635, você ouviu primeiro aqui em Os Pingos nos Is. Eu acho até que nós somos o único veículo de mídia que alertou inúmeras vezes para esse absurdo chamado ADPF 635, a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio, que transformou o Estado em refúgio de criminosos do Brasil inteiro. Vamos continuar esse giro inicial com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que tem a dizer sobre esse parecer do CNJ, Conselho Nacional de Justiça? Claro, um alerta extremamente preocupante agora. Não é novidade para as pessoas que trabalham na segurança pública e também para as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que é preciso considerar em relação a esse relatório do CNJ? Pois é, a indicação clara de que segurança pública não é para iniciantes, não. Um assunto complicado e tem, sim, consequências. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes e telespectadores daqui dos Pingos nos Is, que sempre está nos apoiando. Boa noite para o Beraldo e boa noite também para o Mota. Olha, esta decisão da Justiça, ela é muito diferente. Primeiro, porque no momento da decisão, vá lá, era um momento de pandemia, ninguém sabia exatamente qual era a extensão e tal, mas depois, imediatamente, tinha que ser revogada e incentivada a participação do Estado. Veja bem, a milícia conseguiu dominar áreas importantes do Rio de Janeiro, em várias cidades, áreas que eram dominadas pelo tráfico. Se a milícia conseguiu limpar áreas e estabelecer o seu poder, é claro que a polícia, se devidamente organizada e com apoio estatal, poderia fazer o mesmo. Isso é muito lógico. Eu vou repetir, tem uma área que está invadida, fechada e dominada por traficantes. Aí vem a milícia, expulsa os traficantes e toma conta. E aí impõe o seu ritmo de venda de streamer de TV, venda de gás, controle de transporte e assim por diante. Mas veja bem, se a milícia pode fazer isso, a polícia pode chegar e estabelecer o Estado e oferecer o Estado à população. Isso ficou muito claro. Mas é preciso a polícia, né? É um momento de crise, um momento de domínio, é preciso a polícia entrar forte. E aí precisa do apoio da justiça. E o que encontrou? Uma barreira. Aí é claro que a área fica dominada. Onde a polícia não entra, onde o Estado não vai, alguém toma conta. Pois é, o Cristiano Beraldo também vai trazer suas reflexões e impressões acerca desse relatório divulgado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apontando que a facção Comando Vermelho expandiu seus negócios e operações durante a ADPF das favelas, período da pandemia 2021-2022. Você, Cristiano Beraldo, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, eu tenho uma percepção um pouco diferente do Zé no que diz respeito ao momento em que essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que durante a pandemia, sobretudo no início dela, havia muita incerteza, insegurança sobre a forma de contágio, havia dificuldade no diagnóstico, no tratamento, enfim, haviam muitas dúvidas, poucas certezas, pouco conhecimento sobre o problema. Entretanto, a minha visão é a visão de que talvez ali tivesse uma oportunidade, ao invés de uma justificativa para se conter as operações. Será que não era o caso de, uma vez que as pessoas estavam circulando menos, seria mais fácil identificar aqueles que eventualmente a partir de uma operação da polícia tentassem fugir? Será que não era o caso de dar um voto de confiança à polícia para que ela pudesse fazer o seu trabalho aproveitando um momento onde tudo estava mais desorganizado do ponto do convívio social? E aí o que a gente vê é que por trás dessa decisão existe uma permanente desconfiança em relação à polícia. Por que assumir que a polícia é irresponsável? Por que assumir que a polícia não consegue fazer um planejamento adequado para fazer uma operação na favela? Por que assumir que qualquer operação em comunidades no Rio de Janeiro terão por parte da polícia uma atuação que transgride a lei, que coloca em risco vida de inocentes, ou que ali, durante a operação, podem eventualmente levar a óbito aqueles que, apesar de serem bonzinhos, apesar de serem vítimas da sociedade, resolvem de arma em punho enfrentar a polícia. Por que isso? Ora, não há outro resultado possível diante dessa dinâmica que não esse constatado pelo CNJ. As facções criminosas crescem no vácuo do poder público, no vácuo da polícia. E o que fez? A Corte Suprema garantiu que o vácuo estava dado. Então, realmente, é uma situação que não faz absolutamente nenhum sentido a gente ter esse tipo de restrição ao trabalho da polícia, porque, no fundo, é disso que se trata. Pois é, tem vários aspectos que a gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. Agora, Mota, eu vou pegar justamente alguns questionamentos feitos pelo Beraldo nesse momento, vou passar para você, que acompanhou de perto, inclusive, e disse que o público, de uma maneira geral, foi alertado aqui em Os Pingos nos Is naquela ocasião. Mas por que naquele momento houve a desconfiança da atuação da polícia? Por que as autoridades não deram voto de confiança para a polícia naquela ocasião, durante a pandemia, para que fizessem o seu trabalho e executassem as operações? Porque existe uma guerra contra a polícia. É uma guerra intelectual, é uma guerra moral, é uma guerra midiática. Decidiu-se, né, a elite pensante, a maioria daqueles que se colocam como elite pensante, decidiram que a polícia não presta, que a polícia tem que acabar. Nós já falamos aqui sobre isso, podem procurar, vocês vão ver movimentos organizados nesse sentido. Às vezes esses movimentos eles se camuflam, e aí a história é da desmilitarização da polícia militar, o que no final das contas dá no mesmo. Olha, com pandemia ou sem pandemia, a política e a execução da segurança pública é competência do executivo eleito pelo povo. É isso que diz a nossa lei, é isso que diz a nossa Constituição. Não pode existir nenhuma outra forma de encarar essa questão. Existe uma enorme diferença entre direito, entre legislação e entre segurança pública. Segurança pública significa policiar as ruas, patrulhar os bairros, investigar os crimes. Para isso é preciso experiência, são preciso técnicas que os policiais dominam muito bem. São os policiais os responsáveis pela execução da segurança pública. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi o inverso.
nós colocamos especialistas em direito decidindo como vai ser feito o patrulhamento das ruas do Rio. Você, Zé Maria, diante desse relatório, ganha força a possibilidade de enterrar a DPF das favelas ou medidas que caminhem no mesmo sentido? Há muito tempo, nem precisava esse relatório, é visível. Eu vou te ser sincero, eu acho que a DPF devia ser no sentido contrário, de obrigar. Eu acho que é falta de cumprir um preceito constitucional. A Constituição garante ao cidadão direito, alguns direitos, entre eles está o direito à segurança, o direito à saúde, né? São vários direitos que a Constituição garante. E o preceito constitucional obrigaria o governador a entrar em qualquer lugar. Não se pode ter um território isolado em nenhum município ou em nenhum estado. Então, eu entendo que a justiça deveria obrigar o governador a levar a sua polícia e abrir qualquer área que esteja isolada ou que esteja dominada. Não se pode admitir que o Estado não entre em qualquer lugar. Absolutamente não. Proteger o lugar de entrada de policiais é o mesmo que abrir uma área de exclusão, uma faixa de exclusão, onde o Estado não entra e ali é a lei do mais forte. E é mais forte quem tem armas, é mais forte quem tem maldade, e aí está o crime organizado. A população fica indefesa entre um grupo de traficantes e o outro de milicianos, e no meio desse chumbo cruzado. Quer dizer, a justiça deveria obrigar os governadores a entrarem nessas comunidades. Isso é óbvio. Pois é, Beraldo, esse relatório é importante, tem vários aspectos que a gente precisa trazer aos poucos, mas esse material destaca que há cerca de 1.700 localidades no estado que estão sob domínio de facções ligadas ao tráfico de drogas ou então milícias. E durante esse período, naturalmente, esses grupos conseguiram expandir a atuação e dominar outras regiões, ou seja, em um período curto, relativamente, eles conseguiram avançar. Agora, para você recuperar, quanto tempo vai demorar, hein, Beraldo? Pois é. Bom, vai demorar muito tempo e a cada dia que passa demorará mais tempo. Esse é o ponto. Por quê? À medida que esse problema ele vai se enraizando, depois, para resolver, vai exigir muito mais energia, muito mais força, muito mais objetividade. E aí não faltarão aquelas pessoas que ficarão gritando: direitos humanos, coitadinho dessas vítimas da sociedade. Agora, é interessante que as tais vítimas da sociedade, elas vão aumentando de número a cada dia, porque essas facções criminosas, elas não se expandem sem novos membros. Elas não se expandem sem encontrar do outro lado a corrupção. É assim que funciona. Quando eles resolvem derrubar árvores para construir residências ilegais e depois cobrar aluguel, eles estão ali fazendo isso porque há corrupção e covardia por parte do poder público. Eu não estou falando de polícia, não, estou falando de fiscais de prefeituras, fiscais do Estado, que quando é alguém que está tendo uma atividade ilícita, se apressam a ir lá e dar um monte de multa. Olha, sua luz está queimada. Olha, esse degrau tem 2 centímetros a mais do que deveria ter. Olha, esse letreiro não está atendendo às dimensões exigidas pela prefeitura. Olha, a calçada está esburacada. Aliás, outro dia eu vi um vídeo na internet, Caniato, de uma moça lá do Rio de Janeiro, ela mostrando as calçadas esburacadas da cidade e dizendo: olha, a calçada é responsabilidade do prédio, do comerciante, não cobrem da prefeitura, vocês é que devem cuidar das calçadas. Eu fiquei pensando, por que ela não vai numa comunidade e vai mostrar onde está a calçada lá? Por que não tem essa valentia para cobrar lugares aonde não há absolutamente nenhuma participação do poder público, a presença de fiscais da prefeitura para encher a paciência
de quem está ali tentando trabalhar e ganhar um dinheiro de forma decente e lícita pela absoluta ausência do Estado. Não tem infraestrutura, não tem iluminação, não tem calçamento, não tem absolutamente nada. Mas lá não, ninguém vai lá reclamar. Então, a gente vive no Brasil esse conflito de comportamentos que só resulta nisso. O Estado, com cada vez menos área e população com que se preocupar, e o submundo faturando cada vez mais, dominando aquilo que nos pertence. Por que resolveram que uma determinada área, numa encosta do Rio de Janeiro, com vista privilegiada do mar, é um local que vale tudo? Pode cortar árvore, construção irregular, comércio de droga, levar carro roubado, fazer hotel para bandidagem do Brasil inteiro. Por que lá pode? Todo mundo sabe e ninguém faz nada. É realmente impressionante, né?